E a saga do blog do poeta é no sertão do Pajeú. Viemos a um lugar que tem muitas histórias, muitos significados sobre o cangaço, sobre Virgulino, o rei do cangaço. Estamos na zona rural do município de Serra Talhada, sertão do Pajeú de Pernambuco. E a partir desse momento, eu vou conversar com o nosso querido Ítalo, guia de turismo aqui de Serra Talhada, faz parte da Fundação Cultural Cabras Lampião, do Museu do Cangaço, e vai conversar com a gente que local, Ítalo, estamos nesse momento. Bom dia. Bom dia. A gente chegou aqui na Fazenda Pedreira. Aqui pertence até hoje à família de José Alves de Barros, que entrou para a história como Zé de Saturnino. Esse cara foi o primeiro inimigo de Lampião. Então, aqui nessas pedras, onde a gente está, aconteceu uma emboscada armada que José Saturnino decidiu no ano de 1916 que ia matar Lampião depois de umas questões que houve entre eles. Nós estamos a quantos quilômetros da cidade de Serra Talhada? Estamos a 35 quilômetros da cidade de Serra Talhada, são 30 km de estrada de pista e 5 de terra. Nesse percurso de 5 quilômetros de terra, o visitante conhece a história do rei do cangaço, o início da sua história. Então aqui foi nessa fazenda que houve a primeira confusão de Lampião com a família Saturnino. Agora, por quê? O cangaço não começou desse momento, mas por que houve essa briga, esse confronto de Lampião, o Virgulino Ferreira, com o Zé Saturnino? Eles eram amigos de infância e tiveram alguns atritos entre eles, discussões, eles foram crescendo, jovens, eram amigos, pegavam boi na caatinga, e um dos fatos marcantes foi quando eles soltaram um animal na caatinga e tinha uma premiação para quem conseguisse. Eles tentaram vários dias e não conseguiu pegar esse animal. Marcaram um dia seguinte, um horário, determinado horário, para ir pegar esse animal, e José Saturnino se antecipou com seus homens e foi até a caatinga e conseguiu achar o animal. Quando o Lampião chegou no devido horário marcado, José Saturnino já estava com esse animal e esse chocalho amassado. Aí Lampião não gostou. Isso aconteceu, foi onde aconteceu uma discussão entre eles. Então foi um desses motivos que foi acontecendo as brigas entre eles, de destruição de roça, de animais com orelhas cortadas, de matar animais do outro. Então foi crescendo e se agravando cada vez mais. Então cada um tinha uma atitude. Um pegava o animal do outro, o outro matava o animal. Isso, exatamente. Até chegar a esse fato que foi amassado esse chocalho e pego esse animal, e foi uma confusão maior até chegar no ano de 1916, depois de várias discussões entre eles. Quanto tempo levou essas discussões entre Zé Saturnino e Lampião? Eles eram jovens, José Saturnino tinha 17 anos e Lampião 18, então meados do século, antes de chegar no século, no ano de 1916, já acontecia as brigas desde 1915, então eles eram crianças, entre jovens de 14 e 15 anos, começaram essas discussões, até chegar quando eles tinham por volta de 17 e 18 anos, a essa emboscada aqui na Fazenda Pedreira. Essa emboscada, vou pegar esse ângulo aqui melhor. Essa emboscada se deu durante o dia ou foi no período da noite? No final da tarde. Aqui, para que Lampião passasse com seus irmãos para suas terras, no sítio Passagem das Pedras, que fica aqui ao lado, as terras deles eram coladas, eles eram amigos de infância, verdadeiros amigos e vizinhos de terra. Então, eles iam passando por uma estrada aqui ao lado, Lampião com seus irmãos, e José Saturnino, escondido aqui nessas pedras, atira contra Lampião e seus irmãos. E nessa emboscada saiu ferido Antônio Ferreira, um dos irmãos de Lampião. Ele sofreu um tiro na barriga, e o animal que Antônio vinha montado sofreu um tiro e morreu. O juiz chamou as famílias para depor, depois desse fato, e o juiz não viu quem estava certo, quem estava errado nessa questão. Mas quando eles estavam passando nessa estrada, aqui onde nós estamos, mostra aqui, por favor, essa estrada, onde está o carro parado ali, ó. É essa estrada que Lampião vinha passando mais os irmãos, essa estrada. Zé Saturnino estava aqui nessa pedra, escondido nessa pedra, certo? Nessa pedra aqui, ó, estava escondido. Aí atirou quando passava Lampião e os irmãos. Aí nessa época o Lampião não estava armado, mas os irmãos para revidar?
Não, ele não andava armado, ainda não tinha pegado de arma. A partir daqui que a história passou a ter cheiro de pólvora, que a partir daqui foi quando passaram a pegar em arma a partir de José Saturnino. Até o ano de 1920, Lampião ainda não tinha pegado em armas para combater essas brigas com José Saturnino. Mas em 1916, José Saturnino teve esse ato com armas aqui. Lampião não revidou, vinha desarmado, tranquilo, ciente que estava indo para suas terras seguro. Você disse agora há pouco que o juiz não conseguiu identificar quem era o culpado. E como ficou essa história? Isso, o juiz tomou favor a José Saturnino porque ele era de família rica. O pessoal tinha vários hectares de terra, era bastante conhecido na cidade, bastante influente. Então o juiz não contou outra, tomou favor a José Saturnino e mandou que a família de Lampião arrumasse um advogado para a questão. Eles andaram a cidade inteira para atrás de uma pessoa para pegar a sua causa, só que ninguém queria pegar uma causa contra a família de José Saturnino. Pelo poderio do José Saturnino. Exatamente. Antigamente os grandes coronéis era quem dominava, eram as autoridades naquela época. Então ninguém queria pegar uma causa contra José Saturnino. E aí Lampião foi até uma mercearia, comprou 3 rifles, 2.000 cartuchos de bala e mandou avisar o juiz que já estava com 3 advogados que eram as armas e 2.000 testemunhas que eram as balas para resolver a questão dele. Então, e foi resolvido? Aí eles não, o juiz viu aquilo como uma afronta e disse que a família tinha que deixar essas terras aqui. A partir da lei que foi injusta com eles venderam suas terras praticamente de graça aqui no sítio Passagem das Pedras e foram embora morar em Nazaré do Pico, que fica aqui próximo, antes da cidade de Floresta. Então, chegando na vila de Nazaré, o juiz disse que nenhum andava mais no local onde o outro tivesse, para evitar as questões. Mas José Saturnino saiu daqui, da Fazenda Pedreira, e foi até a vila de Nazaré no dia de feira e provocou Lampião e aconteceu deles brigar mais uma vez, por mais umas questões. A bala ou foi na via de fato? Isso foi só em palavra verbal. Então eles discutiram e o juiz chamou as famílias de novo. Foi quando o juiz decretou que a família de Lampião teria que sair daqui do estado de Pernambuco. Foi quando eles foram embora para Mata Grande, chegando em Alagoas. E nesse meio tempo, a mãe dele chegou a falecer, entrou em depressão devido ao abalo da sua família e ela veio a falecer. Isso nesse período até 1920. Então a mãe de Lampião faleceu por depressão já em Alagoas? Já em Alagoas. Em 1920 ela chegou veio a falecer e o pai ficou com as irmãs pequenas lá em Mata Grande, em Alagoas. E Lampião trabalhava viajando, era caixeiro viajante, amocreve, ele plantava, colhia, era artesão em couro, então vendia essas peças e esses mantimentos na região para manter a família. Lendo a história do Lampião, porque nós vamos dividir em partes nessa reportagem, daqui a pouquinho nós vamos até a casa onde Lampião foi criado por Dona Jocosa, a avó de Lampião. Eu descobri, buscando os certos relatos históricos, que Lampião era bom de costura. Ele mesmo produzia suas roupas, um verdadeiro artesão. Se ele quisesse fosse para a época, hoje seria um estilista, né, de alta qualidade. Então, mas Lampião, ele nessa época já tinha um dom de trabalhar com costura. Exatamente, como eu falei, ele era artesão em couro. Ele fabricava em gibão de vaqueiro os desenhos com linha e costura e também fabricava peças de bordado. Então ele costurava bastante. Naquela época, quando chegou a entrar mulher no cangaço, elas faziam isso se elas quisessem, porque os cangaceiros e o próprio capitão Lampião, ele fabricava peça, ele costurava, ele fabricava as suas cartucheiras, enfeitava. Então os cangaceiros tinham a honra de ter o comandante fabricando uma peça e muitas vezes ele chegou a presentear alguns cangaceiros com peças feitas por ele. Então ele era muito bom nisso. Certo, então o visitante como nós, que estamos aqui conhecendo em loco, a primeira parada é aqui, nessa pedra que foi denominada de... Aqui onde aconteceu a primeira emboscada armada e onde a história passou a ter cheiro de pólvora. Certo, mas deram algum apelido aqui da pedra? Seria a Pedra da Emboscada? Isso, a Pedra da Emboscada, onde aconteceu a primeira emboscada. Agora o nosso próximo passo, a nossa próxima parada vai ser aonde? A gente vai até
as ruínas da casa onde morou José Alves de Barros, José Saturnino, onde Lampião voltou depois de Cangaceiro, em 1922, depois que ele virou chefe do grupo de Senhor Pereira, ele voltou aqui para vingar a morte do pai. Então a gente vai parar agora nas ruínas onde foi a Casa Grande de José Alves de Barros. Então você que está assistindo na TV Abra do Poeta, aguarda só um instante. Vamos agora a essas ruínas contar um pouco mais da história do Rei do Cangaço aqui em sua terra natal, que é nada mais nada menos que Serra Talhada, no sertão do Pajeú de Pernambuco.